Olá, meus amigos do canal Numismáximo, sejam bem-vindos de volta para prestigiarem este novo vídeo com sobras que eu tenho de cédulas estrangeiras. Então eu tenho um vídeo do canal onde eu disse para vocês que não são essas, tá? Essas daqui são da coleção titular, vamos dizer assim, da África. Mas só para fazer uma introdução, como eu tinha dito, como eu não tinha tempo e nem verba para colecionar sets inteiros de cédulas de um determinado país, o meu critério de colecionismo seria justamente pegar uma ou duas cédulas no máximo que fossem aí as mais bonitas do país e que também se encaixasse dentro de um valor mais acessível, né? E que ao mesmo tempo também representasse símbolos facilmente reconhecíveis ou pesquisáveis de um determinado país. Então, uma coisa que eu reparava é que eu comprava uma determinada cédula de um país e logo depois cédulas mais bonitas eram lançadas. Elas continuam sendo, né, de certa forma, lançadas ou encontradas por mim, né, nos sites de vendas da vida. Então isso acabou originando uma coleção, de acordo com o título desse vídeo, de sobras de cédulas, ou seja, as cédulas que faziam parte da coleção de cédulas estrangeiras, mas que acabaram saindo justamente porque eu encontrava peças mais bonitas, mais representativas. Só que as cédulas que acabavam saindo, por eu considerá-las ainda importantes e muito bonitas, eu não quis me desfazer. Então quis criar uma coleção só de sobras de cédulas estrangeiras. E aí, dividindo por continente, começando aqui com o continente americano, né? Justamente o da Argentina, algumas cédulas que faziam parte da minha coleção titular, mas que acabaram sendo substituídas. Começando com duas da Argentina, depois duas do Paraguai. Essa daqui é um clássico. Aliás, essas duas cédulas eu tinha na minha primeira coleção de quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Que eu comecei o colecionismo ainda criança, eu tinha essas duas cédulas, mas obviamente, em se tratando de uma criança, não tinha, né, profissionalismo, vamos dizer assim, entre aspas, aplicado à coleção, eu colecionava de qualquer jeito. E aí, depois que eu retomei esse nosso querido hobby, já depois de um tanto velhinho, eu decidi readquirir essas cédulas, né? Aqui nós temos um pequeno set de cédulas do Chile, antigas, né? Década de 1960, mais ou menos. Olha só. Essa, por sinal, é uma cédula bem grande, por isso que as três estão numa folha de 3 bolsos. Muito bonito o reverso. Ó. Aqui ainda do continente americano, mais uma do Chile. Não deu para deixar junto com essas três justamente por causa dessa grandona aqui. Uma da Bolívia, Nicarágua e um lugar que está muito bom de morar hoje em dia, para quem não é de lá, é a Venezuela, tá? Se quiser ir para lá para morar, tá tudo de boa, uma tranquilidade. Olha só. E aqui o reverso. Então, eu substituí elas por peças que, ao meu gosto, eram mais bonitas, mas estas cédulas também são. Então, como eu disse, eu não quis me desfazer. Por exemplo, como me desfazer dessa cédula aqui? Aliás, né, desculpa que eu acabei sendo enganado pela transparência da folha. Primeiro vem essas duas aqui, ó.
E também por causa da transparência da folha, não ligue para as etiquetas. Aqui está sem etiqueta, mas são 2 cédulas, né, do México, muito bonitas. São mais antigas, né? Substituir por cédulas mais atuais. Olha que lindo esse reverso. Não, mas esses 2 reversos são muito bonitos. Com a cultura indígena, né? Olha só. E agora sim, como me livrar dessa cédula da Austrália com a nossa querida Rainha Elizabeth II, que faleceu aí há pouco tempo de quando eu fiz esse vídeo com 124 anos, né? Primeiro com uma da China, aqui a Austrália, já que a Austrália foi colonizada por ingleses, né? Depois dos aborígenes terem chegado, obviamente. Trinidad e Tobago, Costa Rica. Aliás, vocês podem perceber que na folha, seu objetivo era separar por continente. Essa aqui da Austrália acabou ficando um tanto avulsa, né? Do continente da Oceania, ainda dentro de folhas de cédulas da América. Mas de fato eu não tinha peças para formar uma folha só da Oceania. Deem uma olhada na obra de arte que é esse reverso. Meu Deus. Não tinha como eu me desfazer da cédula com um verso tão bonito desses. Olha só. Agora vocês estão entendendo a necessidade da criação dessa coleção, né? De sobras da Noruega, muito bonita, da extinta Tchecoslováquia. Tchecoslováquia, se você pesquisar, tem cédulas muito bonitas ainda à venda. Mas nossa, como tinha cédula bonita na Tchecoslováquia. Cédula do berço da civilização ocidental, na Grécia. Para você que não é de lá também, tá muito bom de morar e visitar a Bielorrússia, pode ir lá na Bielorrússia, que tá tranquilo. A situação política de lá, vocês estão percebendo que o modo irônico tá ligado, né? Olha só, o reverso da cédula da Noruega. E dá uma olhada nesse reverso aqui, ó, da cédula da Tchecoslováquia, a da Grécia e da Bielorrússia. Aí uma folhinha com uma cédula antiga alemã de 1924. Olha só. 2 da extinta Iugoslávia. São cédulas baratas de certa forma, né? Fáceis de se ter numa coleção. Essa folha aqui acabou ficando muito bonita, já indo lá para os lados da Ásia, mas ainda uma cédula da Sérvia. E aí sim vem Mongólia, Nepal e Bangladesh. Olha só. Aliás, o que para mim são sobras de cédulas, para um colecionador iniciante ou colecionadora, é uma forma bem acessível de começar uma coleção de cédulas estrangeiras, tá? Que basicamente todas essas peças que eu estou mostrando são baratas. Então, para uma coleção de iniciante de cédulas estrangeiras, são excelentes alternativas, viu? Ó, cédula do Butão, da China, com um camarada super gente boa. Cazaquistão, muito bonita essa cédula. E uma sobra do Japão. Olha só. Reverso. Olha que bonito esse reverso aqui, essa gravura.
Isso que eu digo, né? Cédulas são obras de arte portáteis. Qualquer pessoa pode ter no bolso, dependendo do valor, obviamente. Ainda na Ásia, Singapura, Sri Lanka, Vietnã, com esse camarada gente boa também, e Filipinas. Olha só. Realmente, para quem foi iniciar uma coleção de cédulas estrangeiras, não só essas, mas outras peças também costumam ser bem acessíveis, viu? É que como eu fui investindo um pouquinho mais, uns valores um pouquinho maiores na coleção, eu acabei conseguindo encontrar peças ainda mais bonitas do que essas. Ó, ainda da Ásia. 2 da Indonésia, uma da Coreia do Sul. E essa daqui, tá sem etiqueta, é de Taiwan. Essas da Indonésia um pouquinho mais de perto. Olha que lindo esse anverso aqui da cédula da Coreia do Sul. De Taiwan também. Sem etiqueta, né? Como eu falei. Olha aí, os reversos. Aqui uma cédula da Síria. Será que tem história a região da Síria? Um pouquinho, né? Turquia também. Camboja. Aliás, essa cédula do Camboja é um clássico, né? Uma cédula bem grande, de fato. Vejam só. Aqui, já indo para a África, cédulas realmente muito bonitas que eu não podia me desfazer, de Moçambique, Madagascar, Ilha do Amor, Quênia e Zâmbia. Olha só. Impressionante, né? E como não podia deixar de ser, reversos muito bonitos também. Olha só. Aliás, que curioso, tá na cédula de Moçambique tá escrito em português. Que coincidência. Por que será? Já de Madagascar, depois você coloca nos comentários aí a tradução. Olha só. Ainda na África, 2 cédulas, aliás, 2 não, 3, né? De Malawi, pequenino 7, e uma do Congo. Essas do Malawi são bem bonitas. Olha. A do Congo também, essa gravura no reverso acabou ficando muito bonita. E aqui para terminar, uma da Nigéria, uma do Egito e uma da Eritreia. Vejam só. Olha esse reverso. Da Eritreia. Vou ser sincero com vocês aqui. Eu estava reparando a quantidade de visualizações, de fato, né? Vídeos com coleções de cédulas nacionais são imbatíveis, são as que têm mais visualizações. Só que eu percebi aí que, pelo menos no meu canal, os vídeos de cédulas estrangeiras têm bem menos visualizações. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Se você ainda não tem uma coleção de cédulas estrangeiras, é uma coleção muito prazerosa, muito gratificante de se ter. Ela pode dar um trabalhinho, ela pode, mas você pode escolher vários métodos de colecionismo, certo? Como vocês podem ver aqui, você pode optar por peças mais baratas,
pelo menos para você ter o prazer de ter cédulas estrangeiras. As nacionais são incríveis, são, né? Tem muita história, mas as estrangeiras, você vai ter ali um grau de variedade, de beleza, de história, de representações, de cultura, uma quantidade muito maior. Se eu fosse você, caso você não tenha, eu investiria rapidamente numa coleção de cédulas estrangeiras. Você pode ir começando aos poucos, como vocês podem ver aqui em algumas folhas, cédulas de todos os continentes. E aí depois você pode, aos poucos, entre aspas, profissionalizando, né, essa coleção. Olha só. Depois, se você quiser comparar, volte nos vídeos das minhas cédulas separados por continente, que você vai conseguir diferenciar muito bem por que eu substituí estas cédulas pelas outras. Você vai diferenciar a beleza dessas cédulas e entender por que eu fiz essa separação. Tudo bem? Então, novamente, eu agradeço por você ter prestigiado mais este vídeo e em breve estaremos de volta. Muito obrigado.